Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 49º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, Programa Vizinhança Solidária, caso prático em São Paulo. CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Ricardo Fidos Orliana, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial, mestre e doutor em odontologia pela USP, tutor do programa Vizinhança Solidária, o PVS, da Granja Julieta, em São Paulo. Esse trabalho que ele faz fora do dentista está ajudando muita gente a sorrir de alegria por ter mais segurança. Também conosco Josué Paes, presidente do Conseg Perdizes Pacaembu, servidor público estadual, trabalha na Diretoria de Segurança Corporativa do Hospital das Clínicas de São Paulo, presidente do GETS da USP, idealizador do programa Segurança em Pauta, bacharel em Direito com pós-graduação em Gestão de Projetos pela USP, membro da Comissão de Cidades e Comunidades Inteligentes e Sustentáveis da ABNT, coautor do livro Caso Carrefour, Racismo e Segurança Pública. Conosco também Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, e Rogério Almeida Pinto, executivo de vendas CoSecurity, especialista em segurança com mais de 10 anos de experiência no mercado de segurança e mais de 100 projetos CoSecurity entregues, implantados. Então, nosso assunto de hoje é o programa Vizinhança Solidária, conhecido também como PVS. Na prática, é um olhar da sociedade. De um lado, temos o modelo de segurança pública, policiamento ostensivo e investigativo nas ruas. Por outro lado, você tem a importante atuação da população, os vizinhos solidários. Uma verdadeira e crescente rede de proteção com composição mista. Segurança pública e comunidade, discutindo, criando, pensando saídas, realizando ações de segurança pública pontuais. Tudo junto, a essência da segurança colaborativa. O tema sugere aí um papo bacana, né? Bem interessante, e a sociedade em ação nos trabalhos de conectar moradores de uma mesma rua com seus vizinhos. Conectar, buscar colaboração. Ricardo Orliana, boa noite para você. Parece que essa é a grande missão, né? Mostrar o quanto a gente pode atuar para juntar as pessoas, para que as pessoas possam colaborar umas com as outras, conhecer o seu vizinho, se tornar amigo ou, pelo menos, companheiro, colega, solidário com essa pessoa. Boa noite para você. Muito boa noite, Serrão. É um prazer enorme estar com você, Josué Paes, Marcel, o Rogério e todos que nos assistem agora e em outro momento mais oportuno, talvez, no vídeo gravado. Sim, a oportunidade de nós termos o exercício da cidadania, do cuidado mútuo, do respeito, da atenção com o próximo. E isso começa na sua rua, no seu bairro, quando você passa a conhecer o seu vizinho, a ter mais atenção ao que é de rotina e normal na rua, no bairro, e o que foge da normalidade, o que pode ser uma suspeita ou trazer elementos que configuram uma suspeita de comportamento de pessoas, de veículos. Então, são práticas que fazem com que o cidadão possa colaborar na promoção da segurança pública. O artigo 144 da nossa Constituição Federal deixa claro que a segurança pública é dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos a promoção dela. Então, nós, enquanto cidadãos, devemos assumir essa responsabilidade. Eu acho que o programa de hoje vai ser muito bom, porque nós vamos trabalhar esses aspectos, essas informações e a experiência que nós temos aqui
na Granja Julieta. Obrigado. Com certeza. Agora, vamos lá, vamos para coisa bem objetiva, né? Como é que você é um dentista ocupado, um professor também que tem bastante horário aí dando aula, pesquisando, fazendo cirurgias, como é que você arrumou tempo? Que motivou você a entrar nesse programa Vizinhança Solidária? Conta para a gente aí como é que foi isso aí. Olha, Serrão, antes de ser cirurgião dentista, antes da profissão, eu sou um ser humano que vive em sociedade. Então, seja o que for que nós façamos, nossas atividades profissionais, antes de tudo, vem a sua residência, a sua moradia, o seu local de convívio com a sociedade, os seus vizinhos. Então, todo esse trabalho que a gente acabou desenvolvendo, e foi por convite de vizinhos, né? Nós temos aqui no nosso bairro pessoas abnegadas. Todos os locais nós temos pessoas maravilhosas, e aqui não é diferente. Tem uma vizinha nossa, a Cristina Arnone, a doutora Cristina Arnone, que é advogada, que me convidou para participar do programa no bairro. O meu vizinho de muro, Sasha Friedler, me chamou para uma reunião de segurança na rua, e a Cristina me chamou para uma reunião de segurança no bairro. E aí foi quando eu conheci alguns vizinhos, entre eles o nosso amigo Luiz Carlos Araújo, que é o decano aqui do programa Vizinhança Solidária do nosso bairro, que já vinha desenvolvendo algum trabalho com a 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Aquilo foi me chamando a atenção, porque realmente o papel do cidadão ele fica muito restrito se você ficar focado só no seu trabalho. Se você ficar focado só em sair da sua casa, ir trabalhar e voltar. Você tem que fazer mais, você tem que colaborar, e é possível. O tempo quem faz somos nós. Então, nessa perspectiva, eu comecei a me envolver, conhecer mais o programa, tive a oportunidade, a honra de conhecer o Coronel Telmo, Coronel Temístio Cristelmo, que é o nosso mentor, que é o nosso orientador, que é quem pensou e imaginou e realizou o programa Vizinhança Solidária no estado de São Paulo. Depois, obviamente, de todo esse trabalho dele, houve a lei que fundamenta o programa Vizinhança Solidária, que foi proposta pelo Coronel Camilo, e esse trabalho com a Polícia Militar me chamou muito a atenção, porque a Força Pública, a Polícia Militar, ela é muito organizada. O serviço de inteligência, o trabalho dos coronéis, comandantes de batalhões e os comandantes de companhias, nesse caso os capitães, são muito organizados, o efetivo é muito bom. Mas, como já é sabido, o número de policiais ele é pequeno, perto do tamanho de área de cobertura, número de pessoas que tem que atender. E aí ficou muito claro a importância do cidadão. Então, assim, poxa, nós não precisamos, por exemplo, seria ótimo ter um policial a cada esquina, mas isso é inviável e impossível. Então, como nós podemos agir? E o programa Vizinhança Solidária traz essa perspectiva. A participação do cidadão, formando uma rede de proteção social, todo um formato muito bem estruturado. Inclusive, eu recomendo a quem está assistindo e ainda quer saber mais sobre o programa, que possa adquirir esse livro, Programa Vizinhança Solidária, de autoria do Coronel Temístio Cristelmo, Área Vigiada pela Comunidade. É um conteúdo excelente que você deve adquirir para se aprofundar e aplicar. Então, o cirurgião dentista Ricardo, ele fica mais tranquilo, o Ricardo, cidadão, ele fica mais tranquilo quando ele sabe que o bairro está bem cuidado. E não importa se a minha rua está segura e a rua 4 ou 5 quadras daqui está tendo tentativa de invasão à residência. Isso me incomoda. Então, o fato de ter essas ocorrências no passado recente me chamou muito a atenção e nós começamos a trabalhar em parceria com a Polícia Militar, valorizando o policial militar, reconhecendo o trabalho do policial militar, que são nossos heróis. Nós temos como prática escolher heróis esportivos, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nós temos heróis no dia a dia, pessoas que se dedicam por nós, para a nossa vida e colocam a vida em risco. E eu coloco aí os nossos heróis, os policiais militares, os bombeiros, enfim, vários profissionais, médicos, enfim, mas nesse caso da segurança, os policiais militares, que levam aí, ficam em situação de risco, utilizam coletes balísticos, coletes à prova de bala, porque eles enfrentam a criminalidade de frente. E aí, com esse trabalho de parceria e colaboração, houve uma sinergia e uma adesão cada vez maior dos moradores para o programa.
Então, hoje nós temos no nosso bairro aqui, praticamente todas as ruas com um tutor que cuida, que conhece do dia a dia, e se tem alguma ocorrência, ele pode agir orientando, informando, contatando diretamente o capitão comandante da companhia. Essa experiência tem sido muito gratificante. Só que só o programa Vizinhança Solidária, com a participação dos cidadãos, não é suficiente. Nós temos que ter ações complementares de segurança. Nós chamamos de ações complementares de segurança. Então, seja o vigia de rua, seja o monitoramento por câmeras, seja um sistema de alarme cuidando do perímetro da residência, o que quer que seja, são ações que complementam todo um arcabouço para promover a rua, o bairro, a residência, a nossa região mais segura. Então, essa experiência é muito gratificante, viu, Serrão? Eu vou falar para você que isso me alegra tanto que eu levei para o Rotary. O Rotary é uma organização não governamental do mundo e é um clube de servir. E ele tem entre suas 7 áreas de enfoque a área de paz e resolução de conflitos. E nós conseguimos aprovar em reunião de conselho deliberativo e fiscal no Rotary Clube de Santos um projeto para desenvolver no centro da cidade de Santos o programa Vizinhança Solidária com apoio do Rotary e instituições, empresas da região. Então, eu fico tão entusiasmado que eu acabo levando para onde eu vou. Até no consultório, quando eu estou atendendo pacientes, eu falo, você tem programa Vizinhança Solidária na sua rua, no seu bairro? Então, eu acabo sendo um promotor desse programa maravilhoso que fortalece uma verdadeira rede de proteção social. Muito bom, porque essa visão da cidadania é fundamental. Se a gente não se unir, se a gente não tiver a compreensão de que o papel da segurança é de todos, não é só dever do Estado, esse papo de dever do Estado é discurso socialista que alguém botou na Constituição. Na realidade, a verdade do fato é que a segurança é dever de todos, toda a sociedade. Então, é muito bom a gente estar fazendo isso. Josué Paz, você que também é um entusiasta da segurança pública, atuação direta nos Conselhos, me conta aí, como é que você conheceu o Ricardo? Não foi no consultório de dentista, não, né? Pelo que eu vi, foi nessa atuação aí social, né? Boa noite a todos. Dentro de uma ideia de início de um bate-papo como esse, eu acredito ser importante deixar um registro inicial, né? Estamos no caminho certo, cidade de São Paulo. E talvez, utilizando aí uma própria identidade que o Coronel Telmo bem coloca, né? Que é essa questão da rede de proteção social. E veja bem, Serrão, o Coronel Telmo realizou um evento numa universidade aqui de São Paulo, na Unify. E aí a proposta era falar sobre essa relação de vizinhos com vizinhos, né? E na oportunidade ele levou uma policial militar, levou 2 pessoas, né, que têm essa experiência, essa vivência com o Conseg, no caso, o Ricardo e a Carla, né, e convidou lá eu para falar sobre essa questão do Conseg. E por muitas vezes a gente acredita que ter o conhecimento é bem bacana, mas você compartilhar o conhecimento, eu acho que é um grande desafio. E o Ricardo estava lá nesse dia, e quando ele começou a falar do PVS, foi o cara é diferenciado, né? E aí eu ouvi falar de um grande amigo que eu acompanhei e trabalhei com ele na Universidade de São Paulo, Ronaldo Pena, que eu acho que o maior desafio que nós temos quando trabalhamos com segurança é você materializar as ideias, né? Então, não é à toa que hoje o programa Vizinhança Solidária, o tema desse debate, é o caso prático. E o Ricardo foi muito feliz em mostrar na prática, né, do jeito que ele colocou aqui hoje, o passo a passo. Porque muitas vezes, né, a pessoa tem até o interesse, tem uma preocupação com a segurança da sua família, a segurança do seu vizinho, mas não sabe como começar, né? E aí, logo ao término, né, desse evento, e vou até fazer uma observação, Ricardo, foi durante o evento, nós em pé lá, né, meu, já começamos a fazer essa aproximação. E de lá para cá, olha que interessante, Perdizes, Granja Julieta, uma grande conexão.
que tivemos o prazer de receber, o Marcel até estava lá, né? O Ricardo na reunião do Consegue Perdizes Pacaembu. E nessa linha de raciocínio, eu vejo o Ricardo, que Programa Vizinhança Solidária, Consegue, e todas as iniciativas complementares, do jeito que você colocou, né? Além de necessárias, é um caminho irreversível na cidade. Concordo. Porque quem de fato tem essa legitimidade para falar, né, do que acontece na nossa rua é o morador. Não há como ter um personagem, um ator que não seja o morador, o comerciante, né? E aí, nessa linha de raciocínio, começamos, Serrão, 2023, tratando dessa questão com uma velocidade maior. Como, por exemplo, a Colsecurity, né? E juntamente com a Escola Superior, a Escola Estratégica, né? Fazer esse trabalho aí de não fazer um bate-papo entre 5 pessoas que aqui estão. Estou acompanhando aqui no chat, o Ricardo, várias pessoas que são engajadas com essa causa, acompanhando e já interagindo. Então, para concluir, temos segurança pública e temos a sociedade. E no contexto, temos dois momentos interessantes. O modelo reativo e o modelo preventivo. E esse programa Vizinhança Solidária, juntamente com o Consegue, demonstra, né, e entrega, já está entregando bons resultados positivos, de dizer que talvez, pensando não para daqui 10 anos, né, para os próximos meses, essa relação do vizinho com o seu vizinho é a maior sacada para promover qualidade de vida para o bairro. Com certeza, ainda mais na cidade de São Paulo, que não sabemos por que motivo, talvez pelo gigantismo dela, né? As pessoas se distanciaram demais. E essa aproximação, o efeito, eu chamaria agora de efeito Covid, né? As pessoas começaram a cair na real depois da pandemia, né? Foram obrigadas a ficar confinadas, a conviver entre elas, sobretudo em condomínios. Então, aquele pessoal que não se falava começou a aprender a se falar, a se encontrar, e agora você tem um programa sistemático como esse, que está ganhando amplitude, que é o Vigilância Solidária, e as pessoas começam a conviver e pensar a solução objetiva para o caso da segurança. No caso lá da Granja Julieta, Ricardo, fala para a gente do que vocês fizeram de inovador, de caso concreto e real, e como que os outros podem imitar vocês. Essa imitação aí vale a pena. Olha, Serrão, na Granja Julieta nós temos o privilégio de termos mais de 258 pessoas conectadas por meio do WhatsApp. Essas pessoas foram aderindo à medida que foram sendo convidadas e participam ativamente. E nós temos um núcleo de desenvolvimento do programa. Então, nós temos pessoas, em torno de 20 pessoas, pouco mais do que isso, que são pessoas que são vocacionadas, que pensam na solução. Nós temos vários membros que cuidam de frentes, como de ações complementares, como nós acabamos de falar. Na Granja Julieta, tudo começa com a demanda. Demanda do quê? Furtos às residências, tentativas de invasão, roubos de celulares. Nós sabemos que o nosso bairro é um dos bairros mais seguros, mas não basta só ser um dos bairros mais seguros, ele tem que ser efetivamente o mais seguro para nós. Então, para nós e para os usuários, nós temos um parque aqui no interior do nosso bairro, que é o Parque Severo Gomes, que ele é um ponto de encontro de moradores de outros bairros também. É um oásis dentro de São Paulo. Esses moradores incomodados com a situação de insegurança, de violência, a Polícia Militar fazendo o papel melhor possível. Então, nós nos unimos e começamos a trabalhar com uma forma um pouco mais integrada. Esse núcleo de desenvolvimento se reuniu em janeiro do ano passado para poder desenvolver um projeto de sensibilização dos moradores. Nós preparamos folders, nós preparamos conteúdos, preparamos coletes com identificação do Programa Vizinhança Solidária. Nós participamos de programa em TV, tem até um programa da Record, que nós tivemos a honra de participar, o nosso Programa Vizinhança Solidária, alguns membros participaram, para poder promover e sensibilizar mais pessoas a participarem.
E o que aconteceu com isso? Quais foram os resultados? Nós tivemos mais alertas e suspeitas e prevenção, como o Josué falou. O trabalho do Programa Vizinhança Solidária consiste basicamente na prevenção, e prevenção primária, especialmente. Então, antes de ocorrer o fato, o alerta já é dado, os vizinhos já estão cientes e já tomam providências em relação ao contato com a Polícia Militar. Hoje, os tutores conseguem qualificar melhor o fato e saber se é o caso de chamar uma viatura ou não, né? Então, recentemente houve uma pessoa em condição de vulnerabilidade, uma pessoa em situação de rua, tocando campainhas. E aí uma pessoa alertou no grupo. E foi logo perguntado, foi colocado, parece que é uma pessoa em condição de situação de rua. E aí foi observado, alguns começaram a colaborar, existe uma discussão muito grande em relação a isso, colaborar ou não, mas o fato é, não foi alertado, não foi chamado uma viatura por conta de uma pessoa em situação de rua. Ele não estava gerando um risco às moradias, às pessoas que estavam, os transeuntes. Então, essa qualificação de como identificar melhor a suspeita, como qualificar e chamar a Polícia Militar, contatar a Polícia Militar, foi sendo aperfeiçoada. E o maior benefício, além, obviamente, da segurança, é você ouvir, e essa sensação é maravilhosa, de pessoas que moram no bairro há mais de 40 anos e que pouco conheciam seus vizinhos. E que agora falam, puxa, agora eu conheço fulano, eu conheço essa pessoa, meu vizinho, eu converso com as pessoas, eu começo a cumprimentar as pessoas, porque o programa traz essa oportunidade de você se conectar com mais pessoas. É realmente uma rede. E você se conecta com um propósito único que é muito caro para todos. A segurança, que impacta na qualidade de vida, né, Serrão? Então, se você consegue unir pessoas com pensamentos diversos, entendimentos diversos sobre segurança, porque tem aquele que entende que a segurança é um aspecto, tem que ter um policial. E tem o outro que entende que segurança é ter o grupo bem orientado, formado e que tem à disposição a força pública para ser contratada. Tem à disposição equipes de monitoramento que podem ser contratados. Tem à disposição um serviço de vigilância, como muitos bairros de São Paulo possuem, o vigia de rua, né, que alerta sobre qualquer situação suspeita. Então, você começa a usar melhor esse sistema e você começa a se sentir mais seguro. Eu até comentei que antes eu ia passear com a família e eu vivia olhando meu celular, as câmeras, o sistema de câmeras de casa. Volta e meia eu entrava e via como é que estava a casa e tal. Hoje eu já não me preocupo com isso. O sistema de câmeras existe, o sistema de alarme existe, o sistema de vigilância existe, de monitoramento, tudo funciona. Então, hoje eu fico muito mais tranquilo, porque eu sei que mesmo que, eventualmente, algum sistema digital ou de monitoramento não funcione, o meu vizinho está atento. Então, se eu viajo, o meu vizinho está atento, ele sabe que eu viajei, se tiver um barulho, uma luz, qualquer coisa diferente, ele sabe o que fazer. Então, tudo isso é muito importante. Na Granja Julieta, a gente tem tido essa satisfação, viu, Serrão? E vocês todos que nos acompanham, nossos amigos aqui presentes, é uma alegria que não dá para mensurar quando nós avaliamos que estamos mais seguros. E esse resultado de segurança é uma construção coletiva. Não foi um ou outro, ou uma empresa, ou a polícia que conseguiu. Foi a união de todos os moradores com uma solução complexa para um problema complexo. E isso é o suficiente? Não. Não é o suficiente. O alerta é constante, a atenção é constante. Vamos à rua, nós estamos atentos, nós estamos com um olhar diferente. E a esse olhar diferente também vale a pena considerar o seguinte: não é só uma questão de ver suspeitas, é uma questão de ver uma condição de vulnerabilidade. Por exemplo, uma área que está mal iluminada, uma calçada que está com calçamento comprometido, uma via que está com buracos, uma situação de descarte inadequado de lixo, situações que promovem um ambiente pouco harmonioso e, portanto, mais favorável à ocorrência do descaminho. Então, quando você vê uma situação como essa, hoje a gente tem moradores que visitam pontos do bairro para saber como é que está acontecendo, de limpeza, de iluminação, de calçamento. Nós tivemos uma vizinha, a Arântia, que ela percorreu o bairro inteiro tirando foto de pontos críticos que precisam ser cuidados. Nós participamos das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, que conta com a presença do representante do Poder Executivo, a subprefeita de Santo Amaro. Nós temos a oportunidade
de fora da reunião, tratar desses assuntos e programar reuniões e discutir esses assuntos que diz respeito à zeladoria. Então, olha só o efeito que isso gera, rapaz. E o mais legal é que você passa a conhecer vizinhos que têm habilidades que são complementares. Nós somos seres humanos e fomos criados para viver em sociedade. E a peça que eu tenho, o Josué não tem. E a peça que o Josué tem, eu não tenho. Então, essas peças vão se conectando e nós vamos formando algo muito superior ao que eu formaria sozinho. Então, essa experiência tem sido maravilhosa. O bairro está mais seguro, todos estamos mais atentos, todos estamos mais alertas, obviamente, e, obviamente, pensando nas soluções complementares que podem trazer ainda mais segurança, comodidade e tranquilidade. Isso impacta na qualidade de vida. Então, quando você sai para caminhar, você sai mais tranquilo. Puxa, quanto isso custa? A tua qualidade de vida é impactada de tal forma que você... Hoje nós temos uma prática até de portas abertas. Os vizinhos abrem a porta da garagem e recebem os vizinhos para um café. Nós já temos 3 famílias que já têm tido essa prática regular, que é coisa de antigamente. Eu lembro dos meus pais fazendo isso, né? Recebendo os vizinhos e almoços e encontros, um na casa do outro. Hoje eu vejo aqui na Granja Jureta algo que começa a resgatar essa participação, esse senso de pertencimento da comunidade, essa corresponsabilidade pelo bem-estar do próximo, pelo bem-estar do bairro como um todo, pela condição de zeladoria, pela condição de monitoramento, enfim, são várias ações que surgem daí. E lideranças, porque você passa a conhecer vizinhos que são verdadeiros líderes. Isso é um privilégio. Eu acredito que o Programa Vizinhança Solidária, uma vez bem desenvolvido, ele traz uma série de benefícios e entre eles vem a liderança comunitária. Nós já identificamos aqui vários líderes, pessoas que estavam, talvez, com as suas atribuições profissionais, familiares, e que agora passam a falar, não, eu tenho uma colaboração aqui. E é uma grata satisfação, uma grata surpresa. Muito bom, isso é muito interessante, hein? Josué, esse engajamento que o Ricardo está falando, né, é um engajamento crescente, não só na questão da segurança pública, mas também para outras questões da sociedade. E aí parece que isso aí cria essa interface perfeita, né, do CONSEG com o Programa Vigilância Solidária. Fala para a gente mais sobre isso na sua vivência prática do dia a dia. O CONSEG, Serrão, e até dando continuidade nessa linha de raciocínio que o Ricardo colocou, olha que interessante, né? Para bairro, tradicionalmente sempre falou somente de segurança pública, fazendo segurança pública, né? Alguns bairros até com vigia, né, da guarita, outros bairros com segurança privada. E esse movimento que está acontecendo na cidade, onde o próprio morador, né, ele começa a se envolver, dedicar, não são algumas horas não, né, Ricardo? 24 horas por dia, o mês inteiro. A gente observa como consegue algo muito interessante. Que temas, como foi colocado, de zeladoria, temas de mobilidade urbana, temas relacionados até a questão do crime propriamente dito, que ocorre e como ele ocorre, né? Essa questão de você não só entender, mas conhecer de perto, né? Hoje nós temos a próxima reunião do CONSEG, terça-feira. Estou vendo aqui, Ricardo, no chat, né, que nós temos algumas pessoas tutores aqui, como a Eliana, como o Roberto Chagas, como a Kil, né? São tutores aí que também dedicam horas e horas e que faz só ratificar esse caminho que nós estamos conduzindo nesse bate-papo de hoje. O CONSEG, ele se tornou, até por conta aí estou vendo aqui também o César Tiossi, né? Colocando aqui uma mensagem, né? São vários boa noites, viu, Ricardo? Tá todo mundo aqui conectado, viu? Elizabeth também falando algo que nós começamos no bastidor, né? A sua forma de transmitir a informação com muita clareza, né? Também foi pontuado. Na próxima terça vamos ter a reunião do CONSEG Perdizes Pacaembu. E até para responder, né, com um pouco mais de técnica, né?
E nessa questão de sair do achismo, nós colocamos 3 pontos. Quais as ações a Polícia Militar e a Polícia Civil estão realizando no combate ao crime na nossa região? Um outro ponto importante, tivemos a troca do subprefeito, que estava fazendo um ótimo trabalho, o Coronel Vinícius, né? E aí colocamos aqui também como pauta, você já conhece o novo subprefeito da Lapa? Ele já confirmou presença na reunião do CONSEG. E aí um outro tema, Serrão, que talvez não seja muito habitual, não era muito habitual na nossa região, invasões em residências, por grupos organizados, muito arquitetados, né? E que nas redes sociais isso daí gera uma grande discussão. Então a gente procura nas reuniões, ao invés de falar de maneira genérica, né, de 10, 15 assuntos, a gente costuma pontuar, né? O que está ali, não no campo da estatística somente, e não no campo do 156. O que está ali transitando de informações entre a comunidade, ou seja, do vizinho com o seu vizinho. E, por incrível que pareça, vem dando certo. Porque o CONSEG ele tem um papel de uma espécie de uma interface. Né? De um lado tem a comunidade, e do outro lado os serviços públicos. Né? Então, a gente procura, dentro de uma questão de atendimento de expectativa, né? A gente conduzir os trabalhos. E agora, com essa chegada aí do Coronel Telmo, né, como coordenador dos CONSEGs em todo o estado de São Paulo, Ricardo, ele esteve aqui no bate-papo com o Serrão também, viu? O Coronel Telmo esteve aqui presente. Eu assisti. Então, que você comentou de lideranças, né? A gente nota que esse engajamento, né, da sociedade com a própria sociedade que talvez vai fazer o maior sentido daqui para frente. O vizinho cada vez mais próximo do seu vizinho. E aí eu gostaria só de dar um exemplo. Me recordo que em uma das reuniões CONSEG aqui em São Paulo, salvo engano na região do Jabaquara, por não ter a conexão do vizinho com o seu vizinho, encostou um caminhão de mudança e levou a casa inteirinha de um morador. Então, se ele tivesse essa conexão, né? Falou, Ricardo, eu vou viajar com a família, né? Se puder, qualquer coisa que você vê fora aí do habitual, né? Dá uma ligadinha, manda um zap, né? Então, a gente, num contexto que é algo novo, viu, Serrão? É algo novo que nós estamos tratando aqui, que é mostrar na prática como é que você transforma ambientes. E nessa transformação é algo muito interessante que até a COSECURT, né, tem essa identidade no DNA, né, que é devolver a segurança para a população, né, é promover essa segurança por meio do uso da tecnologia. Uhum. Já dá para se notar. As pessoas estão voltando a transitar não em locais diferentes, nos mesmos locais. Às vezes trajetos curtos, né? E algo que eu achei sensacional, o Ricardo colocar, é o vizinho no almoço, num café, num encontro, num bate-papo na casa do outro vizinho. Então, essa relação, né, CONSEG, o programa Vizinhança Solidária, todas as demais iniciativas, como associação, grupos pontuais, né, vai muito além do que a gente pode, de fato, mensurar, né? Mas é algo já palpável e está trazendo um pouco de tranquilidade para as famílias na cidade de São Paulo. Sim. Isso pode evoluir para algo muito importante, né? Porque a questão da segurança pública não é só você ficar cobrando do Estado a solução mágica. Isso está claro que tem que acontecer. Você tem que cobrar também da superestrutura estatal, que quando a polícia cumpre o papel dela de prender o bandido, que esse bandido fique efetivamente preso. E hoje o que nós vemos no Brasil da impunidade não é isso. A polícia faz o papel dela e aquele marginal daqui a pouco está solto, rindo da cara de todo mundo, voltando a promover a delinquência. Então, há uma mobilização hoje da sociedade também para que haja a punição efetiva. O brasileiro está bastante cansado, né, Ricardo? Da questão da impunidade. Ninguém aguenta mais isso. Você tem razão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a presença, a honra da presença, assistindo ao programa, do nosso querido amigo, Coronel Temístio Cristelmo. Nós falamos do senhor há pouco, o senhor sabe o quanto o senhor é importante para nós, tem nos orientado, tem sido nosso mentor
para o desenvolvimento dessa forte rede de proteção social. E o Josué acabou de mencionar também o fato de nós termos o privilégio de tê-lo como coordenador estadual dos Conselhos de Segurança no estado de São Paulo. Imagina o privilégio que nós temos. E o Coronel Telmo coloca essa questão, Serrão, e não é só o Coronel Telmo, todo policial percebe que, muitas vezes, esse prender ou apreender e levar para a delegacia, o marginal, né, essa pessoa que está no descaminho, ela acaba voltando às ruas por conta da fragilidade ou da permissividade que algumas leis acabam oferecendo essa oportunidade. E aí entra mais uma oportunidade do programa Vizinhança Solidária. Quando você começa a reunir a vizinhança em prol da segurança, você começa a entender melhor os fatores relacionados a ela e os resultados do trabalho que a Polícia Militar faz. Quando você começa a envolver a comunidade, você vai visitar a base da companhia que cuida do bairro, por exemplo, o Serrão. Você conhece os policiais, você começa a interagir, você começa a se apropriar desse papel enquanto cidadão na promoção da segurança e você começa a falar, peraí, quem é que eu estou elegendo para promover? Qual é o discurso, qual é a linha de ação que aquele representante nosso no legislativo vai levar adiante frente à segurança? Porque, afinal de contas, são os nossos representantes nas casas legislativas, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual ou na Câmara dos Deputados, que vai promover, e os senadores, que vai promover o estabelecimento de leis. Como é que tem sido feito isso? E quem é que tem o poder de fazer a pressão e fazer a mudança necessária? São os cidadãos. E aí, quando você tem uma base, uma rede fortalecida, que está conhecendo, que conhece o problema da segurança um pouco mais, que assumiu a responsabilidade de promover segurança, assumiu o papel dele no artigo 144 da Constituição Federal de promover segurança, ele fala, peraí, não é só eu estar alerta em relação às suspeitas, não é só eu estar atento à prática que acontece na minha rua, no meu bairro. Eu tenho que pensar como que as leis estão sendo feitas e quem são os nossos representantes que têm essa diretriz, esse alinhamento para fazer a coisa acontecer. Por que tal lei está beneficiando a soltura de uma pessoa que deveria estar presa? Então, essa ação do cidadão, eu acredito que o fortalecimento do programa Vizinhança Solidária, por isso que me motiva muito, tá? O fortalecimento do programa Vizinhança Solidária constrói uma forte rede de proteção social, ajuda na segurança, ajuda na promoção da qualidade de vida, mas tem como resultado o papel do cidadão em escolher melhor os seus representantes e ainda, se não escolheu bem, fazer a pressão dos atuais representantes legisladores para que façam um papel que realmente assegure a promoção da segurança. Só que, por outro lado, Serrão, tem um outro aspecto que eu acho que faz sentido e o Coronel Telmo fala muito bem também. Esse livro, Vizinhança Solidária, ele é fantástico. Se vocês puderem adquirir, vocês que estão assistindo, façam isso. Programa Vizinhança Solidária, Área Vigiada pela Comunidade, Instrumento de Prevenção Social, de autoria, coordenação do Coronel Temício Cristelmo Ferreira Araújo. Você tem a oportunidade de trabalhar na base do problema. Então, quando nós falamos de segurança, nós temos que analisar onde está o problema. Então, a criminalidade, muitas vezes, obviamente, o descaminho, ele vai por uma série de fatores, mas a condição socioeconômica das comunidades, o que nós temos feito em relação à promoção de uma perspectiva de vida melhor aos jovens. Então, quando você começa a organizar o teu bairro, você começa a perceber que nós podemos transbordar. O que é transbordar? Nós podemos pegar uma comunidade próxima ou uma região, formar um pool de vizinhos, de bairros, para poder, de repente, atuar naquela comunidade, levando alguma perspectiva melhor, promovendo melhores perspectivas, seja capacitação profissional, seja ajudar no desenvolvimento econômico, na cadeia produtiva daquela região. E nós temos, hoje em dia, essas comunidades organizadas. Nós temos aí a Favela 3D, que é um evento que acabou de acontecer, que o nosso governador Tarcísio, nós temos a honra de ter o governador Tarcísio liderando o nosso estado de São Paulo, com um governo 3D também, não é? A Favela 3D traz aí uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem nas comunidades. E nós podemos colaborar.
Nós temos as nossas empresas, nós temos os nossos vizinhos, nós podemos colaborar. Nós podemos tornar uma Páscoa mais feliz para as crianças, nós podemos tornar um Natal mais feliz, mas isso é pontual. Agora, o que eu posso fazer para uma geração? Então, essa perspectiva, o programa Vizinhança Solidária traz também, que atua diretamente na prevenção primária. E é incrível, porque uma prática recente do programa Vizinhança Solidária aqui na Granja Julieta foi uma ação de arrecadação de alimentos para ajudar as pessoas vitimadas das chuvas no litoral norte paulista. Nós tivemos uma arrecadação recorde. Com a ajuda da Polícia Militar, fizemos as entregas ao Fundo Social de Solidariedade, e isso mostra o quanto as pessoas querem ser solidárias, mas muitas vezes elas não sabem como fazer. E o programa Vizinhança Solidária é o meio pelo qual o cidadão pode se conectar com bastante segurança. É um programa desenvolvido, implementado pela Polícia Militar, a Força Pública, que tem uma organização exemplar. Você, se não vive o programa Vizinhança Solidária, ou se sabe que se não existe no seu bairro, procure a companhia de Polícia Militar, o capitão, o comandante dessa companhia, para se informar. Olha, capitão, eu tenho interesse no programa, como é que está acontecendo? Quem é o tutor? Quem está cuidando dessa região? Ah, não tem quem está cuidando? Forme um grupo de trabalho e estabeleça um grupo para desenvolver o programa Vizinhança Solidária na sua região. Você vai ganhar mais amigos, vai adquirir mais amigos, vai conhecer mais pessoas, vai interagir mais no seu bairro, vai ter mais força para atuar na zeladoria, porque uma comunidade organizada, ela fica empoderada e ela é melhor ouvida pelo Poder Executivo, pelas instituições públicas. Então, olha só o conjunto que isso traz. Outra coisa importante, nós temos as escolas públicas, escolas particulares, e olha o que tem acontecido recentemente em relação às vulnerabilidades. O que nós temos feito em relação à proteção das nossas crianças? Quais são os programas de contingência, os planos de emergência frente a um ataque, frente ao incêndio? Como que está o plano de emergência da escola que está ali do nosso lado? Você, como vizinho solidário, você pode formar um grupo de trabalho, visitar o diretor da escola e, de repente, colaborar. Nós estávamos falando há pouco, desenvolver palestras de capacitação, de orientação. Nós tivemos a honra de organizar no Hotel Transamérica, no dia 27 de setembro de 2022, um encontro com muitos vizinhos. Foram mais de 170 vizinhos. Nós tivemos o privilégio de ter a palestra do Coronel Telmo e a presença de todos os representantes das forças públicas, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, a Polícia Militar, todo o comando de policiamento de área, o comando de batalhão, o comando de companhia, a presidente do nosso Conselho Comunitário de Segurança, do CONSEG, e muitos vizinhos. Aquilo foi um exemplo de falar, olha, nós estamos preocupados e unidos em promoção do bem coletivo. Então, sai daquela perspectiva de olhar somente a sua casa, o seu quintal, a sua moradia. Sai dessa perspectiva e acaba transbordando e conectando com mais pessoas. Isso é uma vida promove uma vida mais saudável, uma comunidade mais segura, mas eu volto a dizer, não basta ter o seu bairro seguro. Você tem que ir ao ponto de origem dos problemas. Então, se você pode colaborar em projetos sociais, projetos comunitários, em capacitação de jovens, em acolhimento desses jovens, em programas de emprego, por exemplo, primeiro emprego ou jovem aprendiz, faça isso. A colaboração está aí. Se é um programa de educação, se é compartilhar alguma habilidade, conhecimento para ajudar esse jovem a ter uma perspectiva melhor de vida, faça isso. Se é apoiar, por exemplo, um esporte, nós temos no litoral paulista surfistas. Nós transformamos vidas apoiando os surfistas. São comunidades que são atendidas e que tem lá o seu esportista que não teria nenhuma condição de evoluir, e nós temos aí um grupo de pessoas que apoiam, e eles ganham uma perspectiva de vida melhor. Então, aqui, quantos que podem ser jogadores de futebol, tenistas, enfim. O tênis é mais difícil, mas o jogador de futebol, a capacitação, a viabilização, são coisas básicas que nós podemos fazer. E não importa se eu tenho consultório, se eu tenho meus afazeres, docente, não importa nada disso, se eu não me dedicar a esses aspectos. Quero agradecer também a presença de alguns vizinhos aqui. Nós temos a Sônia Coelho, o Silvio Faria, o Eduardo Rangel, vários amigos presentes.
E aqui, de novo, destaca o nosso grande mestre, Coronel Temício Cristelman. Muito bom, você já deu a dica do livro dele. Agora, em termos práticos, alguém que agora viu aqui a nossa live, ficou incentivado, pô, quero botar isso aqui na minha rua, nunca tinha ouvido falar nisso. Qual é o roteiro para essa pessoa? Qual é a dica que você dá, o passo a passo para esse cara botar o Vigilância Solidária na área dele? O primeiro passo é saber na própria comunidade se existe alguém cuidando disso. Então, basta conversar com um com o outro, que já começa a dar a conexão entre vizinhos. Olha, tem um programa Vizinhança Solidária, você sabe se aqui no nosso bairro tem? Essa é a primeira questão. E logo em seguida, ir visitar a base da Companhia de Polícia Militar que cuida do seu bairro. Então, por exemplo, aqui na Granja Julieta, é a terceira companhia que cuida do nosso bairro, a terceira companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Lá em Santos, onde nós temos um projeto também na região central, é a terceira companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar do interior, 6º BPMI. Então, quando você vai à base da companhia e vai conversar com o comandante, que é o capitão, ali você tem o primeiro passo concreto sobre o programa Vizinhança Solidária. Você não está sozinho. Você tem uma lei estadual que fundamenta e tem um corpo organizadíssimo, que é a Polícia Militar. Então, você conversa com o capitão e ele vai poder te orientar. Inclusive, se já existiu o grupo, ele pode te conectar. Olha, tem um tutor, conversa com o tutor, conversa com a pessoa X e tal. Ele vai te passar os contatos e você vai se integrar ao programa. Não existe o programa? Capitão, quero que o programa exista no nosso bairro. Como é que eu faço? O capitão tem todos os requisitos para poder orientar e auxiliar. Nós temos exemplos fantásticos em São Paulo. Nós temos, acho que a 2ª companhia do 46º BPM, da capitã Jaqueline Ferraz, ela é um exemplo também. Existem N comandantes que são exemplares, mas a capitã Jaqueline leva a placa, nós temos a placa do Programa Vizinhança Solidária, que é confeccionada por nós, vizinhos, nós mandamos fazer as faixas. Esta área é monitorada pela vizinhança. Qualquer atitude suspeita será comunicada à polícia. As faixas são colocadas em locais de passagem e basta você ter esta faixa que a pessoa fala, opa, aqui está sendo cuidado. Então, são sinais que você emite. E tudo isso pode ser feito com auxílio da Polícia Militar, orientando onde colocar as faixas, como usar as placas, como fazer as palestras, por exemplo, informando os indicadores policiais. O vizinho também, Serrão, além de falar com o capitão, deve participar, é desejável que ele participe do Conselho Comunitário de Segurança da sua região, do seu bairro. Então, se é em Santo Amaro, tem um Conselho em Santo Amaro. Se é no Pacaembu, Perdizes, lá, por onde quer que seja, tem um Conselho de Segurança. Participe da reunião, é uma reunião a cada mês. Existe um cronograma já pré-definido. Vá à reunião, conheça os seus vizinhos, conheça as lideranças. Nessas reuniões do Conseg, por exemplo, a reunião que o Josué faz é uma das reuniões mais bem organizadas que eu tive a oportunidade de participar. O Josué conduz a reunião de uma forma cordial, assertiva, pontual e respeitosa. Ele consegue contemplar todos os participantes que compõem a mesa e os que estão presentes, os conselheiros, de uma forma exemplar. Ninguém fica chateado com ele, porque ele consegue até mesmo restringir o uso da palavra, limitar o tempo, de uma forma muito tranquila, muito cordial. Então, eu sugiro que vocês possam participar da reunião do Conseg, liderada pelo Josué, mas, mais do que isso, participe da reunião do seu bairro. Vá lá conhecer a subprefeito ou subprefeito, vá lá conhecer o capitão de companhia. Na reunião do Conseg você tem realmente todos os elementos envolvidos que promovem a segurança da sua região. Que bacana. Muito boa dica, hein? Eu queria fazer uma observação, né? Foi citado aqui o mestre, aí, o Coronel Telmo, né? E para nossa grata surpresa, ele está conectado aí, viu, Serrão? Está conectado, já vi aqui. Com a produção, né? A ideia é ter o prazer, né? De ter, ele já está acompanhando desde o início do programa. Eu acho que seria muito importante ele dar uma palavra, né? Sobre como ele, como coordenador dos Consegues, né? Ele vê essa iniciativa do dia de hoje. Acho que é com o pessoal da produção, né? Vamos ver se o Fábio conseguir esse milagre. Ó, já fez, ó.
Tá aí, ó. Tá aí o que você queria. Coronel Telmo, boa noite. É isso aí. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Joia. Obrigado, Ricardo Liana, meu amigo Josué, grande Marçal, tudo bem com vocês? Fico feliz aqui, né? Tem o Rogério hoje aí também, que estou vendo aqui nos bastidores. Turma que faz a coisa acontecer aqui na Consecurity. Primeiro, uma satisfação assistir mais uma vez um programa de vocês, programa que a gente recomenda para quem pode, obviamente, participar ao vivo, ou para quem não pode, ficam verdadeiras aulas gravadas lá no canal. Tenho recomendado bastante aí o acesso pelos presidentes de Conseg, pelos vizinhos solidários. E assistir aí o Ricardo Liana falar, e o Josué, até covardia falar depois deles, ou comentar algo, né? É fantástico. Eu, particularmente, eu só posso agradecer, né, a gente que hoje está lá com o nosso secretário, né, o Dr. Guilherme Derrite, o nosso secretário de conta, o doutor Nico. A gente vê o esforço dessa nova gestão da segurança pública em buscar cada vez mais agregar aí o que nós chamamos dessa rede de proteção social que bem conceituou o Ricardo, que bem conceituou aí o Josué. E eles são a prova viva disso, né? São pessoas que se dedicam praticamente 24 horas para soluções dos problemas da segurança pública. No teu programa, tempo atrás, aí, algumas semanas atrás, eu falei sobre essas questões. Segurança pública, as soluções são complexas, mas a gente vê, são soluções complexas, mas elas existem. E hoje, na Coordenadoria Estadual dos Consegues, a incumbência nossa, que foi dada pelo nosso secretário Derrite, é justamente fazer o agregamento, né, se nós pudermos falar, agregar, ainda nos lugares que não são, o PVS, Vizinhança Solidária, com os Conselhos Comunitários de Segurança. Então, aguardem aí que teremos notícias cada vez mais positivas. O nosso secretário quer essa palavra integração, e nós vamos fortalecer essas redes de proteção social por meio de um projeto de lei que está sendo analisado lá pelo gabinete do secretário, um projeto de lei em que a gente vai dar mais força tanto para os Consegues quanto para os programas, para os vizinhos solidários. E aí, assim que esse projeto de lei for para a Assembleia, também já é uma vontade do nosso governador Tarcísio. Hoje eu estive na nossa diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Quero deixar um abraço para o Coronel Rodrigo Sanches, nosso novo diretor. E a própria diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos já está desenvolvendo um programa para melhorar a gestão do Vizinhança Solidária. E aí, quando eu levei para eles a notícia, a gente já vai sentar a partir da próxima semana para fazer uma gestão compartilhada, tanto do PVS quanto dos Consegues. A gente vai trabalhar realmente em conjunto. E você, no teu programa, Marçal, que é aí o especialista em facility, né, vai nos ajudar muito. Nós vamos sentar com vocês, porque é o que o nosso secretário fala toda vez. Até no programa que sairá do governo aí, o Muralha Paulista, não tem como você falar hoje em segurança, tecnologia, se você não fala de sociedade organizada, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Ou seja, o importante é que estejamos todos em rede, e fico muito feliz. E eu já aproveito aí para o programa do Ricardo Liana, né, ele que é o especialista aí na fala hoje, mas para agradecer e já convidá-los. Eu vi que apareceu no pop-up, as pessoas falando de treinamento, capacitação. A gente vem aí, a partir da próxima semana, durante os 2 finais de semana restantes de abril, as 2 próximas quartas-feiras de abril, começando pelo dia 19, e todas as quartas-feiras do mês de maio, nós vamos fazer a primeira jornada de cidadania da Coordenadoria Estadual dos Consegues.
serão 12 lives que nós vamos levar para presentear os nossos membros efetivos dos Conselhos Comunitários de Segurança. São 454 no estado, são mais de 4.800 núcleos de programa de vizinhança solidária espalhados pelo estado. Se a gente fosse fazer uma conta aí, Serrão e meus amigos, e quem está nos ouvindo, assistindo, são mais de 1 milhão de pessoas que respiram segurança de forma voluntária todos os dias, buscando soluções aí para essa complexa área que é a segurança pública. Então, com essas lives, a gente pretende levar conhecimento de forma transversalizada, por isso que o tema da nossa jornada vai ser segurança pública de forma transversalizada. Então, nós vamos depois, vou contar com o apoio de vocês para que a gente possa divulgar e essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Isso já é uma espécie de capacitação que nós vamos fazer. E nós vamos envolver essa turma aí, PVS consegue, estamos rascunhando uma nova ação de cidadania chamada Prevenção Primária Volante Comunitária. Então, nós mapeamos aí, tem o Dr. Nelson, que é o nosso delegado assistente lá da coordenadoria, nós mapeamos a capital e Grande São Paulo, os indicadores criminais de massa, né, aqueles que dá para realmente o cidadão adotar alguma outra postura preventiva e evitá-los, que é o roubo e furto outros, roubo e furto de veículos. E nós vamos estar convidando os presidentes de Conseg, onde o hotspot, né, onde nós temos na capital e na Grande São Paulo, a maior concentração desses indicadores criminais, e a nossa ideia é também, por meio dos Consegs e do PVS, verdadeira ferramenta de inteligência policial, agregar informações de sermos, o Josué vai gostar da palavra, né? Nós vamos passar a ser preditivos, porque não dá mais para a gente pensar em ser só preventivo. Porque quando a gente atua preventivamente, a gente atua no que já ocorreu. A ideia é usar esses olhares atentos de quem mora, trabalha, estuda, quem vive na região, que é o conseguiano, que é o vizinho solidário, e sermos preditivos. Então, nós vamos fazer um estudo. Nos próximos dias, a gente tem aí novas notícias, né? E Josué, Ricardo, conto com vocês, viu? Pode contar conosco. Para nós é um privilégio enorme tê-lo como mentor. E hoje, esse brinde, né? Fomos brindados, e todos que estão nos assistindo aí, com a sua presença e participação. Muito obrigado, Coronel Telmo, por tudo que o senhor fez e faz e ainda fará por nós, toda a sociedade paulista. Parabéns, parabéns mesmo. E eu quero também aqui agradecer a presença do sargento da Polícia Militar, Euclides Catioli, que também é coautor desse livro, coordenado pelo Coronel Telmo, Vizinhança Solidária, Exercício da Rede de Proteção Social e a Ótica do Sargento Paulista. Então, ex-alunos da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar, orientados aqui pelo Coronel Telmo, produziram um conteúdo fantástico que vale a pena ser adquirido e conhecido. Obrigado, Catioli, pela presença. Coronel, conte conosco sempre, até depois do fim, já falei para o senhor. Boa, muito bom. Isso aí, Coronel Telmo, esse trabalho é fundamental. O governador Tarcísio de Freitas está no caminho certo. A questão da segurança passa pela boa comunicação, passa pelo resgate da valorização do cidadão sobre a atuação policial. Isso é muito importante. E projetos como Vizinhança Solidária, os Consegues, trazem esse espírito de novo do cidadão tendo proximidade, diálogo, comunicação direta com a polícia. Isso é fundamental. Porque se a gente deixasse prosseguir aquele movimento em que o policial ficasse desvalorizado, a sociedade tendo medo do policial, não falando com o policial, né? Vendo no policial um inimigo e não o solucionador dos problemas, a gente estava caminhando para isso perigosamente no Brasil, mas a gente está revertendo isso. E aqui em São Paulo, isso é um processo que vai ser muito forte. E, parabéns, esse trabalho é o que tem que ser feito, não tem outra conversa. Com certeza. Papel do cidadão, assumir o seu papel. O cidadão assumiu o seu papel.
Isso é importante, Serrão. Nós delegamos tudo. Quem cuida do dinheiro é a instituição financeira X, quem cuida da saúde é o plano de saúde X. Não. Você tem esses recursos, essas instituições para ação, mas quem tem que cuidar é você. A segurança é responsabilidade sua também, é responsabilidade de cada um de nós. E nós podemos fazer a nossa parte. No que tange o respeito e a consideração ao policial militar, também. Vá até a companhia de polícia militar, conheça o capitão e todo o efetivo daquela companhia. Faça um café da manhã lá com eles. Participe dos eventos. Dia Internacional da Mulher, várias policiais femininas. Participe, colabore, faça os eventos. Às vezes custa muito pouco para um benefício enorme de colaboração comunitária. Às vezes a companhia tem uma demanda que o Estado vai atender, mas vai demorar para atender. Uma viatura que está baixada porque falta um freio, um sisteminha lá para substituir uma pastilha, por exemplo. Estou dando um exemplo muito básico. Vá lá e colabore. Coloca aquela viatura para funcionar. Posso ser criticado por isso, mas a verdade é a seguinte: nós colocamos a mão na massa e nós colaboramos com a Polícia Militar, porque eles são nossos heróis e são a eles que nós recorremos quando nós temos problemas. São eles que vão estar na linha de frente quando tiver uma situação crítica. E nós temos que apoiar, incentivar, reconhecer. Então, assuma o seu papel enquanto cidadão, faça mais até do que você já tem feito, que eu sei que você que está aqui assistindo é uma pessoa diferenciada. Senão, você não estaria aqui assistindo. Você está preocupado com a segurança, você vê a situação de insegurança que é falado, é noticiado, às vezes até de forma irresponsável pelas mídias, não é nenhuma crítica. É que isso dá audiência. Então é usado de forma a dar audiência. Você pode ser a solução ou parte da solução. A solução é complexa, o problema é enorme, mas você pode colaborar. O pouquinho que você fizer, somado com o pouquinho dos vizinhos do seu bairro, vai trazer um benefício impactante que vai beneficiar a sua vida e a vida de todos que estão no teu entorno. Muito bom essa saída. Marcel Bussolini Marques, o que a Co-Security tem feito nesse trabalho de agregação, trazer tecnologia para a segurança colaborativa? O que você tem feito até agora? Qual é o balanço que a gente pode apresentar da Co-Security para esse trabalho do Vigilância Solidária, para o trabalho da Vizinhança Solidária, que é uma vigilância solidária, que a Co-Security também faz, e esse trabalho dos consegues, que o Josué também toca muito bem? Bom, boa noite, Serrão, Coronel Telmo, obrigado pela participação, o Ricardo, Josué, Rogério, né, todos que estão nos acompanhando, vi a participação aí também da assessoria do deputado estadual Olim, né, que já participou também do nosso programa, então um agradecimento a todos. Bom, como foi mencionado, né, eu tive o prazer de participar pela Co-Security desse evento, né, na Unify, né, que participaram o Coronel Telmo, o Josué, o Ricardo, né, eu até comentei com o Josué, poxa, o Ricardo precisa fazer um programa conosco também, né? Assim como o Coronel Telmo fez, né? Porque é muito, assim, muito objetivo, né? Se expressa muito bem, profundo conhecedor do PVS, né? Então é muito gratificante ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Bom, em relação, Serrão, a contribuição, né, da Co-Security, né, da startup Co-Security nessa rede de proteção social, né, tão defendida pelo Coronel Telmo. Bom, são praticamente 1.400 câmeras, né, pulverizadas aí pela cidade de São Paulo e mais algumas na Grande São Paulo, né, 530 equipamentos, né, e já enviamos aos distritos policiais mais de 130 ofícios, né, auxiliando com imagens e fotos nas investigações. Então, toda essa preocupação da Co-Security, né, para tomar conta das ruas, né, trazer essa sensação de segurança, né, esse é o principal objetivo da Co-Security. E como bem lembrado, né, e comentado pelo Coronel Telmo, né, participar também de uma forma, né, preventiva, né. Então a gente sempre procura colaborar, ligando para o 190, sempre que tem uma situação suspeita, né. Muitas vezes, né, dos condomínios ou dos próprios integrantes do programa Vizinhança Solidária, né, através de telefone, a nossa central de monitoramento ou QR Code. Então, auxiliar, né, auxiliar os consegues, os PVS,
porque nós achamos muito importante essa aproximação, né, da comunidade, né, com toda a polícia militar, polícia civil, GCM, subprefeitura, né, participo sempre dos consegues, Perdizes, Itaim, vários consegues, então estamos à disposição para ajudá-los. Muito bem. Produção, quem está usando a CoSecurity está aprovando as ruas de volta para você. Vamos botar aí um exemplo de quem está falando bem desse trabalho de segurança colaborativa. Aperta o play. Na verdade, antes de eu conhecer a CoSecurity, eu fazia parte da diretoria, né, da associação da Gabriel, e a gente tinha um plano de instalar câmeras, né, ao longo da rua, uma ideia já de uns 3 anos atrás que vem sendo desenvolvida, mas nunca de uma forma satisfatória, porque os equipamentos eram equipamentos colocados nas lojas, equipamentos sem identidade nenhuma, e isso nunca se viabilizou. Então muitos projetos foram feitos e nada concretizado. E eu moro em outro bairro, não perto aqui da Gabriel, mas eu recebi uma propaganda de um consultor da Gana sobre esse sistema da CoSecurity. E eu me interessei de imediato, não para colocar no meu edifício, no meu condomínio, e sim para trazer aqui para a associação. Então achei que a ideia fosse perfeita para cá, já que a gente tinha esse projeto que não saía do papel, porque faltava esse componente da unidade e da identidade única, que é o projeto da CoSecurity, ele tem isso, acho que acertaram em cheio. O grande diferencial do sistema da CoSecurity é a identidade única que foi adotada, um padrão de cores, de design, né, do produto e da fácil identificação desse produto por qualquer pessoa. Diferente de outras empresas que às vezes trabalham somente com a câmera e nunca deram importância para o design do que suporta e acondiciona essas câmeras. Então tem um poste com um monte de, né, aquelas aranhas que a gente vê por aí, isso você vê, mas você não sabe de quem está por trás. E esse sistema, então, o bacana dele é que ele não só comporta o equipamento, como ele identifica que tem uma rede de um conjunto de muitas peças em operação. Muito bom, CoSecurity, as ruas de volta para você, Rogério Almeida, você que é uma das feras da implantação da CoSecurity aqui em São Paulo. Qual é a dica? Como é que faz? Quem quiser instalar o CoSecurity, o que tem que fazer? Dá o caminho. Então, boa noite, Jorge, Serrão, boa noite, Ricardo, Josué, Marcel. Prazer aí a visita surpresa do Coronel Telmo, prazer conhecê-lo. Ouço falar muito sobre o senhor, parabéns pelo trabalho que tem feito aí na cidade e nos apoios aos PVS e ao Conseg. A CoSecurity, na verdade, ela tem as melhores das intenções, assim como o PVS, são pessoas, e o Conseg, são pessoas apaixonadas por segurança, todos muito experientes, desde os diretores que têm 25, 26, 35 anos na área de segurança, como os comerciais que têm no mínimo 10 anos na área de segurança, que vem trabalhando, são pessoas que acreditam que é possível fazer alguma coisa ainda. Eles não estão aí à mercê, delegando, né, para outras pessoas, esperando de outras pessoas. Então, o que nós fazemos é a segurança também colaborativa, mas ela vem revestida da tecnologia, né, onde nós podemos fornecer material para a Polícia Militar, ajuda para a vítima, material para a Polícia Civil, e dessa maneira, aos poucos, gradativamente, com o apoio da sociedade, da PVS, dos Consegues, nós vamos tirar da região a bandidagem e voltar a ter um pouco mais de tranquilidade para andar na rua, né? E como que faz para adquirir a CoSecurity? Hoje nós temos 10 executivos totalmente preparados que fazem visitas gratuitas nos condomínios. Basta ligar, a produção vai pôr aí embaixo no telefone, vai ser atendido pelas meninas que também têm feito um excelente trabalho ali, filtrando ali, passando informação por telefone para os clientes, né? E posterior a isso, elas vão indicar um consultor para visitar o condomínio, fazer um projeto gratuito, analisar onde é o melhor ponto de fixação do dispositivo, qual dispositivo é possível fixar no local. Nós tomamos todos os cuidados com a lei LGPD, respeitando a parte privada, não invadindo a parte pública, para que não gere problema para o condomínio e para a empresa. E é só ligar que nós vamos ter um atendimento aí com a melhor qualidade.
Maravilha, então liga lá para a CoSecurity para você ter as ruas de volta para você. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo já está acabando, eu vou pedir o seu balanço final desse programa. Bom, Serrão, só agradecer, né, em nome da CoSecurity, a participação do Ricardo, Josué, ao Coronel Telmo, né, que foi uma surpresa agradável para nós, né, e só complementar o Ricardo, aquela questão do PVS, né, no endereço eletrônico da Secretaria de Segurança Pública, né, dos CONSEGs, você tem a localização. Então, através do CEP ou do endereço, né, municípios de São Paulo ou qualquer outro município do estado de São Paulo, ele informa qual o CONSEG, qual o DP da área, qual o batalhão e a companhia da PM. Então, toda vez que integrado uma câmera, nós temos essa preocupação na CoSecurity de ter todas as informações, né, para agir mais rápido possível, né, e dar todo o subsídio à nossa central de monitoramento. Então, muito obrigado pela participação de todos e uma boa noite. Está aí o endereço na tela. Isso, quem tiver dúvida, está aqui o endereço na tela, só copiar, colar e acessar e você vai encontrar o caminho certo. Josué Paz, sua saideira. O CONSEG Perdiz Pacaembu, como um fórum de discussão permanente, está a todo vapor em 2023. Fica um convite a todos, né? Nossa próxima reunião será na próxima terça-feira, dia 18, às 20 horas, na Rua Alegrete 168, Colégio Notre Dame. E a gente sempre tenta sintetizar tudo numa frase só, né? Esse encontro de hoje foi sensacional. E aí, para deixar de uma maneira mais exemplificativa, vou utilizar aqui uma colocação que a Ana Helena Pellegrini colocou no chat, né? Antes do PVS, éramos críticos. Após, passamos a ser colaboradores. Faz toda a diferença. Uma ótima noite, muito obrigado pela gentileza de sempre aí, do Serrão, da CoSecurity, né? O Rogério e o Marcel. E uma ótima semana a todos. Maravilha. Rogério Orliana, agora é sua vez. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a honra de estar com vocês e participar desse programa e compartilhar esse conceito tão importante e esse projeto, não é um projeto, é um programa, um verdadeiro programa que fortalece uma rede de proteção social, de desenvolvimento de amigos, vizinhos solidários e de transformação. Eu acredito que foi falado também no chat, a mudança de comportamento. Hoje eu tenho certeza que quem participa ativamente do programa Vizinhança Solidária, quem participa ativamente das reuniões do Conselho de Segurança Comunitário, dos CONSEGs, tem aí uma percepção diferente do seu papel na comunidade. E é isso que a gente quer, que cada cidadão assuma o seu papel e juntos nós vamos conseguir fazer a mudança que desejamos. Sejamos hoje a mudança que desejamos para o futuro. É fazendo a cada dia, a cada momento, que nós vamos conseguir promover aquilo que nós desejamos. Uma boa noite a todos e obrigado. Muito bem, Ricardo Orliana. Pois é, eu te chamei de Rogério Orliana, criando um outro nome aí, mais um personagem, né? Essa altura do campeonato já estou chamando Urubu de meu louro. Eu olhei se entrou mais um participante aqui. Pois é. Coronel Telmo, obrigado pela participação especial no nosso programa de hoje. Serrão e meus amigos, eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Marçal, Rogério, sou fã de vocês. Josué, só passei de fã, né? Sou mais que amigo. E o Orliano é outro amigo. Obrigado a vocês. Gratidão em nome do nosso governo, nosso governador Tarcísio, nosso secretário. Agradecer a vocês aí, alguns milhões de pessoas que tanto fazem parte dos CONSEGs, quanto das vizinhanças solidárias, essa participação democrática, essa participação voluntariosa, como diz o nosso slogan lá na porta da coordenadoria, os CONSEGs, e aí eu acrescento os vizinhos solidários, são a porta da cidadania na segurança pública. Então, a palavra que Josué gosta muito da palavra, né? Eu gosto também. A palavra que a gente tem para vocês é de gratidão. Contem conosco. Sugestões, críticas, propostas são sempre muito bem-vindas. Obrigado mais uma vez a vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus.
Muito bem, a dica que fica nessa noite para você, inscreva-se no nosso canal da Escola Superior de Segurança, não esqueça de deixar o famoso like, o like é muito importante para a gente disseminar ainda mais essas ideias. Pegue esse programa, divulgue para os seus amigos e divulgue também para os inimigos. Os inimigos vão ficar apavorados com esse programa, então vai ser muito bom. Mande para eles, mas, sobretudo, atenda aos amigos, faça mais amizade, cada vez mais amizade com seus vizinhos. É esse que é o caminho. A segurança pública tem jeito, a gente tem que acreditar, tem que apostar na união da cidadania em São Paulo. Esse vai ser o grande caminho. Participaram desse Cosecurity 49... Ricardo Fidos Orliana, Josué Paz, Marcel Bussolim Marques, Rogério Antônio Almeida Pinto e a participação especial do Coronel Telmo. A gente vai voltar quarta-feira que vem, sempre às 20 horas ou 8 da noite, se você quiser, com Cosecurity Segurança Colaborativa. E o próximo programa, o programa 50. Estarei em Curitiba apresentando diretamente de lá para vocês o nosso programa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.